Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Começamos uma série de mensagens nessa carta de 1 João. E a primeira mensagem foi a semana passada. Então vamos dar continuidade. Essa carta aqui, que está de frente de seus olhos, ela foi escrita entre os anos 85 e 90. E pelo próprio apóstolo João. E essa carta aqui, ela não foi escrita para uma única igreja, mas ela foi escrita para um grupo de igrejas situada na cidade de Éfeso, e elas são chamadas de comunidades joaninas, onde o próprio apóstolo João pastoreava essas igrejas daqui, tá? E quando João escreveu essa carta aqui, ele tinha uma grande preocupação com essa igreja, porque como sempre, a gente sempre vê isso nos nossos cultos, que um dos principais inimigos da igreja era o quê? O falso ensino. A heresia que preocupava tanto o apóstolo Paulo e aqui o apóstolo João. No final do primeiro século, a igreja ela estava sendo atingida por uma heresia, por uma falsa doutrina, como a gente viu semana passada, chamada gnosticismo. E o que é que esses falsos mestres ensinavam? Ensinavam que a matéria é má, mas aquilo que é espírito é bom. Então eles ensinavam que tudo aquilo que é espiritual, como Deus, é bom e perfeito. E tudo aquilo que é material, que você pode tocar, é essencialmente mal. Por isso que eles negavam doutrinas fundamentais, como por exemplo a doutrina da criação. Por que negava a doutrina da criação? Porque como pode Deus, sendo bom, fazer as coisas que existem e são visíveis e palpáveis? Eles negavam essa doutrina. Negavam a doutrina da encarnação, que é um tópico central na carta de 1 João. O que é que a doutrina da encarnação ensina? Que Deus se fez o quê? Homem. Se fez o quê? Carne. Então, para eles, Deus se fazer homem, se fazer carne, é o quê? Inconcebível. Afinal de contas, se Deus é bom e a matéria é má, como pode Deus se fazer carne? Então, se você ler a sua Bíblia essa semana em 1 João, eu aconselho você a fazer isso, você vai perceber que João vai tocar o tempo todo no fato de todo aquele que nega que Jesus vem em carne, este é o espírito do anticristo. Porque eles negavam essa possibilidade da encarnação de Cristo. E negavam também outra doutrina, que é a doutrina da ressurreição. Porque, para que ressuscitar? Se a matéria é essencialmente o quê? Má. Então eles chegavam até a afirmar que o Cristo, ele não tinha corpo. É como se fosse um fantasma. Ele andava pela areia do mar e não deixava pegadas na areia do mar. Porque para eles, de fato algum, o próprio Deus poderia se fazer carne. E a semana passada a gente viu do versículo 1 até o versículo 4, onde João começa sua carta mostrando que o verbo eterno de Deus, ele se fez o quê? Carne. Habitou entre nós. E João chega ao ponto de afirmar que ele chegou a tocar. E esse tocar, João usa a expressão apalpar. E é de propósito, já para mostrar para os gnósticos que Deus sim, o verbo eterno, ele se fez palpável. Olhe para a sua Bíblia, versículo 1. O que era desde o princípio, desde o princípio Jesus Cristo, o que nós ouvimos, o que nós vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos o quê? Apalparam. Então, de propósito, ele fala isso para mostrar que o verbo eterno, ele se fez carne e andou entre nós. E João fala isso para lembrar a igreja,
porque a igreja estava sendo atacada por esse ensino. E ele queria lembrar, olha, a mensagem é essa. Jesus veio a esse mundo e ele veio em carne, para que essas comunidades joaninas pudessem deixar de dar ouvidos para esses falsos hereges. E o nosso texto hoje, que é apenas o versículo 5 ao 7, João ele vai tocar em quê? Na mensagem que ele escutou o próprio Verbo Eterno transmitir. Então ele falou que ele ouviu, e agora ele vai explicar o que é que ele ouviu desse Verbo Eterno. E essa mensagem que ele vai falar sobre o que ele ouviu do Verbo Eterno é fundamental para combater a heresia gnóstica, que estava afetando grandemente essas comunidades. Então, separei essa pregação em 3 pontos, tá? Presta atenção. A mensagem que Deus é luz. A mensagem que Deus é luz. Segundo ponto, andando contrário à luz. E o terceiro ponto, andando no caminho da luz. Então, tenha em vista que cada letra que João escreve aqui nessa carta, ele está pensando em combater essa doutrina gnóstica. Olhe para a sua Bíblia agora, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Vamos ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oremos. Nosso Deus, lemos o texto e agora nos ajuda a entender o texto, Pai. E que nessa tarefa de entender o texto, o Senhor possa falar conosco. O Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração, Pai. Então ajuda-nos, Pai, a poder entender, poder ouvir a Tua voz, e não apenas ouvir, mas praticar a Tua palavra, ouvir Tuas exortações, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, primeiro ponto, a mensagem que Deus é luz. Então, João falou do Verbo que se encarnou, e agora ele fala, e essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há trevas alguma. É importante a gente perceber que uma das ênfases principais que o apóstolo João tem nesse versículo daqui, tá? É sobre a natureza dessa mensagem. Ele vai falar qual é a mensagem, mas João não está interessado apenas em transmitir qual é a mensagem. João está interessado em transmitir que mensagem é essa, qual a natureza dela e qual é a origem dessa mensagem. Por exemplo, preste atenção, na minha tradução, tá? Que é NVI, e alguns de vocês estão com ela, o texto está assim, quem tem NVI, olha para a sua Bíblia. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então, João começa aqui nessa tradução falando que esta é a mensagem. Na versão revista e atualizada que vocês têm, preste atenção na sua Bíblia, ele vai usar a expressão, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Nas duas traduções, essa expressão é esta, se repete, porque a ênfase do apóstolo João está nessa expressão daqui, tá? O que é que João está querendo mostrar aqui nessa expressão é esta? Ele está querendo mostrar que a mensagem que ele vai transmitir é uma mensagem atemporal. É a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem que não é nenhuma novidade. Tá? Inclusive o apóstolo João, durante a carta, ele vai falar algumas vezes que a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, tá? Mostrando para esses irmãos que aquilo que ele vai ensinar nessa carta daqui não é algo novo, mas é algo que sempre eles escutaram,
Tá? E qual é a origem dessa mensagem? O próprio Jesus Cristo. Quando João afirma aí, a mensagem que dele ouvimos, ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Ele fala, olha, a mensagem é dele, a mensagem é de origem dele. Lembrem-se disso. O que nós transmitimos a vocês, igreja, foi aquele que ele transmitiu para quem? Para nós. Tá? Agora, por que o apóstolo João, ele fala tão enfaticamente sobre esta mensagem, sobre a natureza dessa mensagem? Lembra que ele está combatendo falsos ensinos nessa igreja daqui? Quando João escreveu essa carta aqui, ele não estava escrevendo essa carta aqui de boa, sem nenhuma preocupação. Tá? Ele estava preocupado sim quando escreveu essa carta daqui. Certamente essa carta não tem a mesma tonalidade da carta de Paulo aos Gálatas, que é conhecida como a carta mais severa do Novo Testamento. Mas João, ele estava assim preocupadíssimo e escreve ela urgentemente para fazer com que esses irmãos, eles não continuem caindo nesse erro. Olha só, olhe para a sua Bíblia, deixe marcado no capítulo 1 e olhe para ela no capítulo 2, versículo 18 ao 19. Capítulo 2, 18 ao 19. Olha só, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Presta atenção, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum dele é dos nossos. Então, João, a preocupação de João é real nessa carta, porque esse falso ensino já estava afetando diretamente a igreja. Porque, de acordo com esse ensino, alguns irmãos, que ele afirma que não eram irmãos, já tinham feito o quê? Saíram da igreja. Tá? Por isso que ele fala, eles saíram porque não era de quê? Dos nossos. Por que eles saíram? Porque deram ouvidos aos falsos mestres. Tá? Por isso que João escreve essa carta aqui preocupado, e quando ele usa esta mensagem, ele fala, não é nada novo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Estejam atentos, lembrem que essa mensagem é do próprio Cristo. Olha só, no mesmo capítulo 2, versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei em vós e no Filho e no Pai. Percebe? O que é que João faz aqui? Manda permanecer em quê? Em quê? Naquilo que vocês ouviram desde o princípio. É a essa mensagem que João chama a atenção. Inclusive, uma das marcas das pessoas que têm comunhão com Deus, uma das marcas das pessoas que estão na verdade, é se permanecer aonde? Nessa verdade. Por isso que esse texto daqui nos ensina quão importante é a doutrina. Porque perceba, se eles estão dando as costas para essa verdade, isso é uma evidência de que eles não têm comunhão com quem? Com Deus, com o Pai. Então João fala, esta é a mensagem. Por conta de quê? Por conta disso, a preocupação de João. Já tinha pessoas saindo da igreja. E João fala, olha, o que eu vou falar aqui agora é sério, é urgente, é a mensagem do Evangelho. Lembrem-se. E ele continua. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O apóstolo João, ele tem uma característica muito peculiar dele de escrever. Ele é breve em suas colocações. Vocês vão se lembrar de quando João estava conversando com aquela mulher naquele poço lá, aquela mulher samaritana, quando ele queria ensinar para ela que não era nem naquele monte, nem no outro monte, que era o local de adorar, porque ele queria mostrar para ela que Deus, ele é Espírito. E ele fala, Deus é Espírito. Na mesma carta, João fazia a mesma colocação, mas colocando outra característica de Deus. Deus é amor. E aqui ele coloca, Deus é o quê? Deus, ele é luz. Então João tem essa forma breve de escrever. E aqui ele faz a mesma coisa, Deus é luz.
João afirma que a mensagem que ele escutou é que Deus, ele é luz. Agora, o que é que significa o fato de que Deus é luz? Deus é luz está ligado à moral, está ligado à perfeição e à justiça naquilo que Deus é. Presta atenção. Quando João fala que Deus, ele é luz, ele está tendo em vista a justiça de Deus. Ele está tendo em vista a perfeição de quem é. Ele está tendo em vista que nele não há nenhuma mancha. Que Deus, ele é perfeito em todos os seus atributos e nele não se encontra nenhuma falta ou nenhuma feiura. Então João está tendo em vista aquilo que Deus é e aquilo como Deus se revela, porque não tem como se separar quem Deus é e a revelação de Deus, porque naturalmente aquilo que Deus é, Ele quer que sejamos como Ele. E quem foi que revelou quem é Ele? Ele mesmo. E quem foi que revelou a forma que nós devemos nos portar? Ele mesmo. Então, João aponta aqui, olha, Deus, ele é luz. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é justo em sua própria natureza. Abram suas Bíblias agora lá em Salmos capítulo 43. Deixe marcado em 1 João. Salmos 43, versículo 3. Olha só. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Luz, na Bíblia, ela tem sentido de Deus guiando o seu povo. Lembra daquele salmo que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Para os meus caminhos, onde mostra que a lei de Deus, ela nos dá diretrizes de como viver. Mas a lei de Deus aponta para quem? Para Ele mesmo, para quem Ele é. No Salmo ainda, capítulo 44, versículo 3. 44, 3. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua poderosa mão e o teu braço, agora, e a luz do teu rosto, porque te agradastes nele. A luz do rosto de Deus, a luz de quem Deus é, a perfeição dele. Através da perfeição de Deus, nós somos guiados a vivermos uma vida o quê? Santa e piedosa. Afinal de contas, o que é que o pecado fez conosco no Éden? Deformar o quê? A imagem de Deus em nós. E em Cristo, nós estamos em quê? No processo de reconstrução dessa imagem de Deus que foi destruída ou deformada em nossas vidas. Então, João, quando afirma que Deus é luz, ele tem justamente esse aspecto da moralidade de Deus e o aspecto revelacional. Agora, por que João fala isso daqui? Quando João afirma que Deus ele é luz, os gnósticos, eles não discordavam dessa verdade. Os gnósticos, eles afirmavam sim que Deus ele é perfeito. Afirmava que o Espírito ele é bom e não há nenhum erro. E quando João afirma isso daqui, João não está discordando deles. Contudo, como João vai continuar, João vai começar a combater o erro deles. Por isso que o nosso outro ponto é andando contrário à luz, onde agora João vai pegar uma visão equivocada que eles tinham dessa verdade, de que Deus é luz, de que a matéria é má, e ele vai falar, olha, não é assim como vocês pensam. Olha para a sua Bíblia, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e o quê? Não praticamos a verdade. Lembre-se, Deus é luz, Deus é perfeito, nele não há nenhuma sombra de variação, tá? E quando João fala aqui que se afirmarmos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, ele está apontando aqui para o comportamento dessas pessoas que estavam dando ouvidos
a esses falsos mestres, tá? Mas eu quero que você perceba que essas pessoas, que esses falsos mestres, ou esses irmãos que estavam dando ouvido para essa heresia, eles estavam fazendo algumas afirmações. Por isso que João usa aí no versículo 6, a primeira parte, se afirmarmos, tá? Dentro do mesmo capítulo, não precisa sair do capítulo, olha só o versículo 8, 2 versículos depois. Se o quê? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 10 agora. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos deles o quê? Um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa expressão se afirmarmos é o que eles afirmavam. Esse outro texto que fala versículo 8 e versículo 10 vai ser a próxima pregação. Mas no nosso texto de hoje, eles afirmavam o quê? Que tinham o quê? Comunhão com quem? Com Deus. Então, esses falsos mestres afirmavam ter comunhão com Deus, que é luz. Comunhão essa, por isso que João começa a trabalhar nos primeiros versículos, afirmando que a comunhão deles era com o Pai. E da mesma forma, esses falsos mestres afirmavam, olha, nós temos comunhão com esse Pai, com esse Deus que é luz. Sendo que João aqui, ele fala que não tem comunhão. Por que João fala que não tem comunhão? Porque eles andavam como? Segundo o texto bíblico. Em trevas. E trevas é o quê? Tudo aquilo que é contrário à luz. Se João fala que é luz, que Deus é luz, e é bom, é perfeito, é santo, é justo, que não há mentira. Quando João usa a expressão aqui, trevas, João está colocando tudo aquilo que é oposto a isso. Então, esses falsos mestres, eles estavam afirmando que tinha comunhão com Deus, que é santo e que é puro, mas a sua vida mostrava o quê? O contrário. Estavam vivendo uma vida completamente no erro. Agora, por que João fala isso daqui? Porque esses que afirmavam que a matéria é má, olha a ideia que eles tinham. João, a matéria não é má? Então, nosso corpo é o quê? Mau. Não importa o que eu faço, não vai implicar em nada. Eu posso pecar à vontade, eu posso fazer tudo de errado, porque não vai implicar em minha alma, porque essencialmente a matéria é o quê? Má. Então eles pensavam que a vida deles, tudo aquilo que eles fizessem no corpo, não tinha nenhuma implicação na vida espiritual deles. E quando João fala, olha, vocês que afirmam que têm comunhão com Deus que é luz, e vocês vivem de qualquer forma, não pense que vocês têm comunhão. Não pense que aquilo que vocês fazem no seu corpo não tem nada a ver com a sua alma. Vocês estão o quê? Errados. Vocês estão errados. Por isso que João fala, olhe para a sua Bíblia, versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João aqui afirma que eles não estavam apenas negando a verdade pela sua palavra. Eles estavam negando a verdade também pela incoerência da vida deles. Dizendo que tinha comunhão com Deus que é luz, mas vivia em quê? Em trevas. E João fala, não é por aqui. Eles estão errados. Não dê ouvido para eles. O corpo importa sim. Eles não podem viver qualquer tipo de vida, mas tem que viver conforme o Deus, que é luz, num caminho de retidão. Por isso, que o nosso último ponto, João continua para mostrar, ele cita que Deus é luz, depois ele cita a incoerência da vida desses falsos mestres que afirmavam andar na luz, mas andavam em trevas, e agora João vai falar qual é o caminho daqueles que têm verdadeira comunhão com Deus, tá? Versículo 7, terceiro ponto, andando no caminho da luz. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João fala, olha, vocês não podem andar nas trevas. Agora, se nós andamos na luz, aí sim, nós temos comunhão uns com os outros, e essa comunhão uns com os outros, dentro do contexto da carta, é a mesma comunhão que também ter comunhão com quem? Com o Pai e com o Filho, tá? Sendo que João, ele coloca uma colocação diferente aqui, olha só. Ele fala, se, porém, andamos na luz como ele está na luz. João, quando ele fala isso daqui, João está afirmando que nós devemos ser coerentes com a nossa vida, da mesma forma que Deus é coerente com a sua natureza. Lembra que ele falou que Deus é luz? João aqui afirma que Deus é luz e Deus está na luz. Assim como ele está na luz, também nós devemos ser. Porque Deus, ele é perfeito no seu ser e não faz nada contrário à sua natureza. Deus, ele é perfeito e não faz nada contrário à sua perfeição. Deus, ele não nega a si mesmo. Deus, ele é fiel a si mesmo em sua palavra. Por isso que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, não preciso abrir, ele fala, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Quando você vai estudar sobre os atributos de Deus, sobre aquilo que quem Deus é, atributos significa qualidades de Deus. Você vai perceber que todos eles estão conectados, estão interligados. Como assim? Tem uma característica de Deus que fala que ele é soberano, que ele não perde o controle sobre nada. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Mas essa soberania de Deus dá para ele o direito de fazer o que é mal? Não. Por quê? Porque ele é justo. Porque ele é santo. Tá? Deus, ele é amor. Mas Deus, ele ama a mentira? Não. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Então você percebe que todos os atributos de Deus, todas as qualidades estão conectadas. E quando João fala aqui que ele está na luz, João está apontando para a coerência do próprio Deus, do próprio Filho, que é luz e anda na luz. Que ele não nega a si mesmo. E o que é que eles estavam fazendo? Totalmente o contrário. Tá? Então, quando João fala que se nós andarmos na luz, lembrando que luz é tudo aquilo que é bom, se nós andamos na luz, aí sim, se nós somos verdadeiros, se nós amamos, se nós não andamos nas trevas, se nós vivemos uma vida de acordo com a lei de Deus, isso é uma evidência de que o quê? Nós de fato temos comunhão com esse Deus. Até porque com Deus, Deus não tem comunhão com o mal. Ou ele tem? De forma alguma. Então como é que Deus, que não tem comunhão com o mal, e nós afirmamos que nós temos comunhão com ele, ele vai aceitar nossa comunhão? De forma alguma. Tá? Ele aceita sim pecadores, mas ele faz com que pecadores façam o quê? Se arrependam dos seus pecados. Voltem-se para ele e viva uma vida debaixo de sua palavra. Então, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, estamos o quê? Mentindo e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, aí sim, nós temos comunhão uns com os outros. Quero destacar para vocês aqui uma coisa, que ao escutar isso, andar na luz, você como filho de Deus, você pode pensar, mas eu não ando sempre na luz. Mas andar na luz, Will, às vezes eu me pego e eu não estou andando na luz. Às vezes eu me pego mentindo. Às vezes eu me pego fazendo aquilo que é errado. Então quer dizer que eu não tenho comunhão com Deus? Olha para o seu texto. O versículo 10. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando João coloca aqui
que aquele que anda na luz, o sangue de seu filho os purifica de todo pecado. João mostra aqui que ele não está apontando para a perfeição moral. João está mostrando aqui que o andar na luz não significa ser perfeito. Não significa nunca errar. Senão, não teria isso daqui, nesse texto. Não teria que o sangue de Jesus lhe perdoa, lhe purifica de todo pecado. O que é andar na luz? Andar na luz é sempre que você se vê andando nas trevas, você vai para onde? Você corre para a luz. Porque você reconhece como filho de Deus que você é um pecador. E aquele que quer andar na luz, quando ele percebe que ele erra, ele não vai para as trevas, ele vai para onde? Para a luz. De fato, nós somos pecadores. De fato, eu e você erramos, tá? Sendo que nós que temos um coração regenerado, quando nós erramos, qual a primeira coisa que nós sentimos? Tristeza. Tristeza. Me lembrei agora de um pastor que ele falou que contou um exemplo, né? Que ele estava na casa de um homem, de um pregador, e ele estava lá, ele foi almoçar, e estava lá no sofá, e o pregador estava lá no escritório, lá, ele ia pregar. E ele escutou uma zoada, batendo em algum canto. E essa zoada vinha do escritório. E ele ficou preocupado, ele foi ver que zoada era essa no escritório. E quando ele entrou lá, abriu a porta bem devagarzinho, era esse pregador. E ele batia no chão chorando, dizendo: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Perdoa os meus pecados. Esse é alguém que anda na luz. É alguém que se arrepende de seus pecados. É alguém que se converte de seus pecados, se possível, diariamente. Isso é andar na luz. Não pense que andar na luz significa perfeição ou não errar nunca. Não significa isso daí. Amém? Então, João, ele fala, esta é a mensagem. Qual é a mensagem? Deus é luz. João, depois de Deus é luz, ele fala, olha, vocês que afirmam que têm comunhão com Deus, mas não andam na luz, vocês estão fazendo o quê? Mentindo e não estão praticando a verdade. Agora, se de fato nós andamos na luz, aí sim, nós temos comunhão com Deus. Mas comunhão com Deus e andar na luz é perfeição? Sim ou não? Não. Porque continuamos precisando de perdão para os nossos pecados. Isso é o que João traz para tratar esses hereges. Contudo, que aplicações podemos tirar desses 3 pontos que João trouxe? Primeira aplicação que eu queria trazer para a gente. Como a crise de doutrina pode nos levar ao pecado? Como uma crise de doutrina pode nos levar a uma vida de pecado? Essas pessoas que saíram da igreja, essas pessoas que estavam vivendo uma vida nas trevas, estavam fazendo isso por quê? Por uma má compreensão da verdade do Evangelho. Tá? Então, uma má compreensão doutrinária, um erro doutrinário pode trazer implicações severas para a sua vida e para a vida da igreja. Por isso que sempre os apóstolos passaram doutrinas para as igrejas. Sempre quando via algum desvio, ia lá e corrigia. Sempre que via algum falso ensino cercando, ia lá e escrevia urgentemente. Porque falso ensino é perigosíssimo para a igreja de Jesus Cristo. E muitas vezes, nós mesmos, não sei se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, quer fazer um malabarismo doutrinário para justificar o seu pecado. Vou dar para você um exemplo. Uma pessoa que está próximo de adulterar. A pessoa pensa, não, mas minha esposa não é tão boa. Não, mas meu marido não é tão bom. Não, eu acho que Deus ele me quer ver feliz. Não, eu acho que Deus ele vai entender essa minha queda daqui. Isso é verdade? E são as pessoas o quê? Procurando justificativas, procurando mentir para si mesmo, dando inclusive uma impressão equivocada acerca de Deus, para justificar o seu erro. Coisa essas que esses hereges também estavam fazendo, tá? Justificando o seu erro por conta da má compreensão teológica.
É comum pessoas que estão querendo se divorciar, tá? Eu estava conversando com uma menina sobre divórcio essa semana e essa menina é crente, tá? E ela conversando comigo que estava separada do marido, já morando na mesma casa, ia se divorciar. E eu falei: minha irmã, você se fala crente. Você é uma mulher que você inclusive canta na igreja, está na igreja, e você afirma que você ama o seu Deus, tá? Eu acho que o divórcio não é algo a você se pensar por conta de um caso tão banal que ela me contou, tá? Qual foi a resposta dela? Mas eu acho que Deus ele vai me entender, porque Deus ele não quer ver o seu filho sofrendo. Percebe que essa realidade aqui de uma crise doutrinária, ela não está tão distante de nossas vidas. A gente pode ver isso aqui e falar: mas isso não acontece comigo. Será? Será que muitas vezes você, para cometer o erro ou o pecado, você não procura o que tem na Bíblia, que na verdade não tem na Bíblia? Então, meus irmãos, estejam firmes na Escritura Sagrada. E uma das coisas que vai ajudar você a não tomar decisões erradas é sempre que você tiver alguma convicção, converse com seu irmão. Meu irmão, eu estou passando por isso, eu vou fazer isso daqui. Você acha que esse aqui é o caminho? O teu irmão pode fazer o quê? Acorda para a vida, tu não está no caminho certo não, tá? Então, estejam fundamentados em solo bíblico, porque você pode se encontrar longe da verdade de Deus, pensando que está perto da verdade de Deus. E o último ponto, para a nossa aplicação, vimos, Deus é luz, e a incoerência de quem afirma que tem comunhão, e a coerência de quem afirma não ter comunhão. Você tem andado na luz? Nós, eu e você, temos andado na luz. A nossa vida, minha vida e sua vida, é uma vida que aponta para o caráter de Deus. É uma vida que quando você olha para ela, você fala, mesmo encontrando imperfeições, você enxerga em si mesmo alguém que se esforça para obedecer esse livro daqui. Que consulta a palavra de Deus. Que consulta outros irmãos. Quem olha para você, no seu trabalho, na sua casa, no seu curso, ou em qualquer outro lugar, olha para você e vê alguém que tem um comportamento diferente. Nossas vidas como filhos de Deus, pelo menos assim nós afirmamos, é majoritariamente marcada por obediência. Abram no capítulo 2 de 1 João, versículo 8 ao 9. Capítulo 2, 8 ao 9. Perceba como João vai tocar nesse ponto várias vezes na sua carta. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha agora. Todo aquele que é nascido de Deus, não que vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Percebe? Todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Na prática do pecado. É João tratando esse mesmo ponto alguns versículos depois, mostrando que a vida daqueles que têm comunhão com o Pai, a vida daqueles que têm comunhão com a luz é marcada pela obediência, é marcada pela santidade. Uma vez Augusto Nicodemos falou, ele disse que o pecado na vida do Filho de Deus não é uma marca, é um acidente. A gente não peca, gostamos muitas vezes de pecar assim, nós vamos mentir uns para os outros, mas
Nosso pecado, sempre que nós terminamos de pecar, espero que seja verdade no nosso coração, aí ele faz o quê? Meu Deus do céu, por que novamente isso, Senhor? Me ajuda. Aí vem liga para um irmão, meu irmão cai de novo naquele pecado. Por quê? Porque numa prática você não ama isso. Como Spurgeon também falou, o pecado que antes eu amava, hoje eu odeio. Essa é a diferença do povo de Deus. A diferença não está em não pecar, a diferença está em odiar quando nós pecamos. Estamos andando na luz. Você está? Você que afirma que tem comunhão com Deus, anda na luz? Cuidado para a sua vida, assim como a desses homens eram incoerentes. Cuidado para que nossas vidas, sua vida, também não seja incoerente. Afinal de contas, o próprio Jesus falou: se vocês me amam, vocês o quê? Obedecerão aos meus mandamentos. Quero terminar com uma ilustração que eu escutei de um pastor uma vez. Não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, mas também na carta de João, capítulo 2:6, afirma o seguinte, mais uma vez aquela afirmação: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A gente olha e a gente fala, pronto, agora estamos fritos. Aquele que afirma que está nele, deve andar como ele andou. Após eu mesmo, não consigo. E esse pregador, ele deu o exemplo de quando ele era pequeno. E o pai dele era um fazendeiro, era um homem forte, bruto do campo. E ele falou que ele viu o pai dele pegando 2 baldes e andando com facilidade, o balde transbordando de água. E o filho pequenininho fez o quê? Pegava lá 2 baldes também, menorzinho, colocava água, e o pai andando lá normalmente, e o filho pequenininho lá, tombando para um lado, tombando para o outro, derramando água, o balde caía no chão, e ele continuava. É uma cena que a gente vendo, a gente poderia fazer o quê? Sorrir. Mas olha que coisa engraçada. Mas indiscutivelmente, qualquer um aqui que visse essa cena, teria apenas uma coisa na sua cabeça. Qual era? Ele está tentando imitar o seu pai. Essa é a questão. Não conseguimos dar os mesmos passos que Cristo deu. Mas a vida do filho é uma vida de quê? Imitação. Sua vida é marcada por isso. Minha vida é marcada por isso. Reflitamos nessa verdade. Amém? Oremos. Nosso Deus, é fácil a gente falar, é fácil a gente ouvir, mas a verdade é que nosso coração é completamente inclinado para o mal. Mesmo regenerados, ainda assim temos tendências pecaminosas. Ainda assim o nosso coração às vezes bate para pecar. Mas nos lembra sempre, Senhor, que Tu és luz. E que viver em trevas não é o nosso caminho. Ajuda-nos a viver uma vida coerente com a Tua natureza. Para que possamos Te agradar. Para que possamos extrair felicidade dessa verdade, Senhor. E sempre que nós caímos e vamos cair, nos ajuda. Nos levanta. Nos lava, Senhor. Assim como um pai levanta um filho que cai no chão e limpa, nos limpa, Senhor. Essa é a nossa confiança. Porque se fôssemos confiar em nós mesmos, em nossas obras, na nossa continuidade no caminho, estaríamos completamente perdidos e desesperançosos. Obrigado. Auxilia-nos como igreja do Senhor. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.